Atos 2:42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Domingo passado, para quem estava aqui no domingo à noite, pois só tivemos um culto domingo passado, que foi o culto da noite, o pastor Sandro, ele ministrou em cima justamente deste versículo. O pastor Sandro também falou sobre Atos, capítulo de número 2, ele leu o verso de número 42 e se estendeu um pouco mais. E quando ele estava aqui pregando, enquanto ele estava ministrando, eu fiquei pensando sobre a igreja primitiva, tentando imaginar como ela cresceu, como ela se desenvolveu, como ela nasceu. E o que eu percebi enquanto ele falava, enquanto ele ministrava, eu percebi que a igreja primitiva nasceu com uma estrutura, nasceu já com uma base. Ela não nasceu para depois criar uma estrutura. Ela já tinha uma estrutura quando nasce. Ela já tinha uma base. Ela foi colocada sobre esta base que já existia. Então, enquanto ele falava, eu pude analisar e pude perceber tal coisa. Entretanto, mesmo enquanto ele falava e eu percebi tal coisa, algumas perguntas surgiram na minha mente e eu então me fiz alguns questionamentos enquanto ele pregava. E a primeira coisa que eu perguntei para mim mesmo são: quais são as bases da fé cristã? Qual é a estrutura que caracteriza aquela fé como uma fé cristã? Como podemos identificar uma fé cristã? Porque quando eu olho para Atos, capítulo de número 2, e verso de número 42, é nítido. Atos 2:42 mostra que essa igreja que nasce, essa igreja que surge, essa igreja que emerge, ela surge pautada e fundamentalizada em algo. Então há uma estrutura, há uma base. E se nós então folhearmos um pouco mais os livros, as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos chegar a um determinado momento em que vai aparecer um outro personagem na história da igreja. Um personagem que aparece depois, que a igreja já é formada, que a igreja já nasceu. O nome dele é Paulo, o apóstolo Paulo, para os mais chegados, Paulinho. Paulinho, ele também entende, ele traz à memória que nós cristãos devemos ter uma estrutura, uma base, devemos lembrar dessa estrutura e dessa base, onde nós fomos solidificados, criados. E ele faz isso com Timóteo, porque Paulo aparece depois. Paulo não está no grupo dos 12. Mesmo quando a igreja nasce, Paulo ainda não está. Paulo aparece depois, mais para frente, na novela da igreja, em um outro capítulo. E quando ele aparece que ele tem um discípulo amado, Timóteo, esse Paulo então vai mandar uma carta para ele. Na verdade, a última carta. Segundo Timóteo, Paulinho então escreve resgatando a estrutura. Paulo dá esse alerta, resgatando a base, para que Timóteo nunca se esquecesse onde ele foi posto, onde ele foi colocado, em que ele foi criado. Então, no capítulo de número 1, no verso de número 5, Paulinho escreve assim, em 2 Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O que Paulo está resgatando? Você tem um embasamento, você tem um início. Quando você apareceu, a base já estava criada e você foi colocada nessa base. Se eu fosse tentar transliterar, se eu fosse tentar contextualizar de um modo um pouco mais intimista, acredito que Paulinho, ele está escrevendo assim para Timóteo: Timóteo, meu filho amado, na caminhada da fé, não será fácil, esta caminhada não será fácil, você terá problemas, haverá momento em que a caminhada da fé, a peregrinação de fé, você irá encontrar sofrimentos. Em outros momentos nessa caminhada, nessa peregrinação, você sentirá dores, haverá momentos ainda na caminhada da fé cristã, que você também se sentirá abandonado. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas,
mesmo que você faça parte de diferentes grupos, ainda assim, o sentimento de abandono, ele vai brotar na tua mente, ele vai brotar no teu coração, você vai se sentir desesperado, você vai se sentir sozinho, o sofrimento vai vir de diferentes ordens, o evangelho, a fé em Jesus, a fé cristã, essa caminhada não é só de risos, não é só de festa, não é só de sorriso, você vai passar problema. Mas quando esses problemas nascerem, quando esse sofrimento surgir, quando a dor aparecer, meu filho Timóteo, lembra-te da tua estrutura, lembra-te da tua base, lembra-te onde você foi posto, onde você foi colocado. E o que eu percebo no Evangelho do Cristo, o que eu percebo então baseado na igreja primitiva e também em Paulo, escrevendo para Timóteo, é muito simples. A caminhada de fé exige embasamento. A caminhada de fé exige solidez. A caminhada de fé exige solidificação. Pois se você não tiver estrutura, base, embasamento, solidificação, você e eu podemos fraquejar com as coisas que acontecem na nossa vida, com as perturbações da nossa vida, com o caos que emerge na nossa vida. Nós podemos fraquejar, nós podemos criar sentimentos de vitimismo e também podemos nos tornar pessoas melindrosas, que se desanimam, que abandonam, que deixam o barco. Então, se você optou por caminhar por Cristo, com Cristo, através de Cristo, numa fé que denominamos cristã, então você precisa de ter solidez, você precisa de embasamento. Então aqui eu volto à pergunta original, e a pergunta original é: quais são as bases da fé cristã? Como é que eu identifico a fé cristã? Onde se solidifica a fé cristã? E se nós olharmos para Atos capítulo 2, verso de número 42, nós vamos encontrar algumas respostas. E a primeira resposta é a doutrina. A primeira resposta é a doutrina, é a primeira coisa que menciona lá. E perseveraram na doutrina. E quando nós falamos de doutrina, nós temos que entender o que é doutrina. O que é doutrina? Doutrina não é costume de uma denominação. Doutrina não é costume de um regimento interno, de uma denominação, de uma instituição religiosa ou uma comunidade cristã. Doutrina nada mais é do que um conjunto de ideias coerentes e bem fundamentalizada, que deve ser ensinada e é ensinada. Repito, doutrina é um conjunto de ideias coerente. Grava isso. O cristão é coerente, ele não fica falando balela, ele não conta fábulas, ele não conta folclore. É coerente. A base da fé cristã na doutrina, a doutrina, ela é coerente, bem fundamentalizada, que deve ser ensinada e é ensinada. Se fôssemos traduzir então a primeira base da fé cristã, onde o cristão deve ter solidificação, a sua fé, é a palavra de Deus. Doutrina é a palavra de Deus. Então, partindo desse pressuposto, podemos dizer que um cristão, ele não troca a palavra de Deus por nenhum outro objeto. Um cristão não troca a palavra de Deus, não substitui a palavra de Deus por nada. Neste mundo, a palavra de Deus para um cristão deve ser insubstituível. Não deve ser trocada. A palavra de Deus, um cristão, ele não abandona a leitura da palavra de Deus. Ele não abandona.
Então você lê a palavra de Deus ou você lê aqueles posts que te mandam nos grupos que você participa, que tem um versículo lá, ou tem uma ideia em cima de um versículo e só a referência do versículo, e você só lê a ideia, mas não procura saber o versículo para ver o que o versículo faz. Você é aquele que não tem mais a Bíblia dentro de casa, não caminha mais com a Bíblia, não segura mais a Bíblia, não lê mais a Bíblia, não folheia mais a Bíblia. Que tipo de cristão você é? Se está no seu smartphone, existe algum problema? Não, claro que não. Mas está no seu smartphone e está na estante, qual que é a diferença? Se não se lê, se não passa tempo com ela, um cristão não abandona a prática da leitura da palavra, da doutrina, bem como um cristão que tem uma fé estruturada, ele também não rejeita, não é negligente na pronunciação, na proclamação desta palavra. Repito, ele não é negligente na proclamação desta palavra, porque quando falamos da proclamação da palavra, você e eu achamos que proclamar a palavra de Deus é algo restrito a um grupo de pessoas. Você e eu achamos que proclamar a palavra de Deus é algo restrito a um mestre, a um doutor, a um teólogo, a um pastor, a um líder de departamento, quando na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulinho, quando escreve à igreja de Colossos, no capítulo de número 3 e no verso de número 16, e nós vemos às vezes que a igreja não lê a palavra, porque quando se é dada a referência, nem abre aí no smartphone e nem na Bíblia, porque espera aparecer no telão, mas vocês viram, não tem telão. E eu acho que eu não vou nem colocar, Fernando, vamos abortar a missão de colocar o telão. Tem que ler, irmão. Porque vai que eu esteja falando para você alguma coisa errada. Se eu estiver falando, está escrito em 2 Rodrigo, capítulo de número 2, verso de número 3. Tem gente que ainda vai procurar. Como está escrito na palavra água mole em pedra dura, tanto faz até que dura. É mais ou menos isso. Tem gente que vai procurar. Tem gente que vai. Água mole em pedra dura, tanto bate até que dura, é isso. E tem gente que fura. E tem gente que vai ver, se está lá na Bíblia esse tipo de coisa, um jargão popular acha que está na Escritura. Como disse Jesus, e ainda cita o apóstolo, cita Cristo. Tem que procurar, tem que ler para ver se eu não estou te enganando, para ver se eu não estou te ludibriando. Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo, disse Paulo, habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Paulo citou pastor? Paulo citou diácono, evangelista, pregador, teólogo? Ele citou? Ele está falando aqui, admoestando-vos uns aos outros. Ou em outras palavras, citando Pedro, não é necessário que eu vos fale nada, porque vocês têm o Espírito Santo. Não é necessário que eu vos ensine nada, porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. E quem é que inspirou a Bíblia Sagrada, senão o Espírito Santo de Deus? Então proclamar a palavra não é a função de um departamento. Orar não é a função de um departamento, porque perseveraram na doutrina, palavra, mas também na oração. Não é a função de um departamento. Louvar e cantar não é a função do departamento de louvor, é a nossa função, é de todos, é do corpo, é da igreja. Aí você tem que entender assim, que palavra é essa que eu tenho que proclamar? E Paulo também nos ensina, que palavra é essa que temos que proclamar? E ele diz, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e verso de número 29, Paulinho escreve assim, porventura, não é aqui não. E quando nós falamos sobre proclamar a palavra de Deus, cadê? Está aqui, 1 Coríntios 1, 23, está aqui, Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é escravo
escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que você tem que pregar. Jesus, o plano da salvação. Mas aí você fala assim para mim, mas pastor, tem coisa que eu não sei responder, tem coisa que eu não sei falar. E isso é normal, irmão. Você não tem que se preocupar com isso, porque o que você tem que proclamar é o plano da salvação. Vai ter coisas que não saberemos responder de fato. E Paulinho também mostra isso. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 12, e verso de número 29. Paulinho pergunta assim, porventura, são todos apóstolos? Todos que estão aqui são apóstolos? Todos que estão aqui, ele continua, são mestres. Todos que estão aqui são profetas. Todos que estão aqui têm dom da revelação. E se você continuar lendo os versículos antes e depois, Paulo faz um monte de pergunta. Todos os que estão aqui têm dom de curar, têm dom para operar milagre. Ou em outras palavras, todos são iguais? O Espírito Santo deu o mesmo dom para todos. Não é vergonhoso dizer, não sei sobre este assunto. Eu vou buscar quem sabe, porque você sabe que o Espírito Santo dá a cada um o dom segundo o que lhe apraz para a edificação do corpo, é o que Paulo ensina. Entretanto, você não deve se envergonhar. Eu sei até aqui, daqui eu não sei, mas eu vou procurar quem sabe. Talvez um mestre, como citou Paulo. Você lembra de uma pessoa que tem um conhecimento mais profundo, você pergunta para essa pessoa e depois dá a resposta. Onde está o problema disso? Isso é humildade, isso é simplicidade, mas é obrigação de cada um de nós poder proclamar a palavra. Deus não colocou você no serviço em que você está em vão. Deus não colocou na faculdade, no curso que você está em vão. Você não está lá por acaso, porque no reino de Deus, na fé cristã, não existe acaso. Não existe acaso, existe um propósito. Por onde você for, a mensagem da salvação, da libertação em Jesus Cristo, ela tem que ser anunciada. Há esperança, há uma nova vida, existe uma nova maneira de se viver. E é você que vai falar na tua simplicidade. Não sabe? Não tenha vergonha, fale que não sabe. Um outro embasamento, uma outra solidez que nós não devemos nunca nos esquecer, é que a fé cristã é pautada em uma pessoa, repito, a fé cristã é pautada em uma pessoa. Porque quando nós lemos Atos 2,42, nós vimos que a primeira base da fé cristã é a doutrina. Entretanto, essa doutrina, esta palavra, ela é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Porque quando olhamos para João, no capítulo de número 1 e no verso de número 1, no Evangelho de João, o João, o apóstolo, ele escreve assim: no princípio era o verbo. Em algumas versões, no princípio era a palavra. Poderíamos trocar, no princípio é a doutrina. E esta palavra, este verbo, essa doutrina, estava com Deus. Que Deus? Deus o Pai. E essa doutrina, esta palavra, esse verbo, é o próprio Deus. Então, quando falamos que nós não devemos abandonar a palavra, ao mesmo tempo eu também estou dizendo que a fé cristã está pautada em uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Esta pessoa é também a verdade, pois ele mesmo disse acerca de si: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando você proclama a doutrina, fala do plano de salvação, você está falando da verdade. Para nós cristãos, a fé cristã não é
uma base teológica. Isso, a verdade não é uma base teológica. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é um sistema acadêmico. A verdade não é uma letra. A verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. E quando eu falo para vocês que a fé cristã está embasada, solidificada, estruturada, na verdade, na doutrina, no verbo, na palavra que atende pelo nome de Jesus, eu estou querendo dizer para você, então, que o crivo dos cristãos é esta verdade chamada Jesus. Que crivo? O meu proceder tem que estar pautado no crivo do Cristo, não é o que eu acho que é certo. O meu falar tem que estar pautado pelo crivo e pela ótica do Cristo, porque a verdade não sou eu, a verdade é Ele. O meu pensar, o meu agir, e ainda vou mais profundo, as minhas relações, a ação relacional com o outro tem que estar pautado no crivo do Cristo. Porque a minha fé é em cima de uma pessoa. Então, quando eu vou me relacionar com alguém, principalmente com aqueles difíceis, aqueles que eu digo, os não gostáveis. Quem que é o não gostável? É aquele que você foge. E todos nós já tivemos essa fase de não ser não gostável. Todo mundo nos evita. Todo mundo se afasta. O não gostável é quando você foge daquela pessoa. Você não quer mais ver, você não quer mais contato, você não quer mais conversar, você não quer. É a fase do não gostável. E esses não gostáveis, até na relação com os não gostáveis, eu tenho que me relacionar pelo crivo do Cristo. Eu te pergunto, é fácil então ser cristão pela graça? Para mim é muito mais difícil do que na época da lei. Porque no Evangelho do Cristo, aquilo que era fácil na lei, na fé, é complicado. E aquilo que era complicado na lei, na fé, é fácil, é o mundo invertido. É o Stranger Things do Evangelho. É o mundo ao contrário. O que era difícil na lei, na fé, é fácil. E o que é fácil na lei, na fé, é difícil. Na minha relação com os outros, o meu crivo é o Cristo. O meu falar, o meu crivo é o Cristo. Tem que ter um filtro e ele se chama Jesus Cristo. Então Jesus agiria com fulano como? Jesus falaria com Beltrano como? Jesus iria para tal lugar como? Crivo não é o que eu penso, não é o que eu acho, é Jesus em mim. Como disse também Paulo, estou morto, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é evangelho, isso é fé cristã. Você acha que o evangelho é aquele que vai se vingar? O evangelho trabalha com vingança. O evangelho trabalha com repúdio. O evangelho não trabalha com esse tipo de possibilidade de ferramentas. Jesus não trabalha assim. Então a fé cristã está embasada em uma pessoa. Como Cristo se relacionaria com aquela pessoa não gostável? A terceira base da fé cristã é a comunhão. É o que o texto também aborda. E quando falamos de comunhão, irmão, nós temos que pensar algumas coisas sobre a comunhão. Então, vamos lá. Quando eu falo de comunhão, eu quero dizer que o evangelho, ele não é um enredo descritivo de um protagonismo solo. Como você pega os filmes de Hollywood, como você pega os desenhos, tem um protagonista, que ele é defendido pelo protagonismo. Por isso ele não morre. Ele geralmente é um cara esquecido, à margem, todo rejeitado, simples. De repente todo mundo na história depende dele. É ele que é o centro, ele é o escolhido, ele é o cara.
Então, quando falamos de protagonismo evangelho, dentro do item comunhão, ele não é um enredo de protagonismo solo, ou seja, não sou eu que faço, não é a minha igreja, não é o meu departamento, não é a minha ovelha, não é o meu povo, não são as minhas coisas. O evangelho, dentro do item comunhão, não é uma narrativa de um único herói, mas o herói fez com que todos fossem participantes do heroísmo. Logo, não é um único herói. Por isso que temos o capítulo 11 de Hebreus dedicado aos heróis da fé. E a história depois daquilo se continua, através de grandes homens. O evangelho é um reino do nosso. O evangelho é um reino da coparticipação. O evangelho é um reino da cooperação. É por isso que na Igreja Batista Atos, nessa nova configuração nossa, nós não nos chamamos mais de voluntários, porque o voluntário faz quando quer, quando dá, que é voluntário. Se eu tiver com vontade, porque é voluntário. Apóstolo Paulo chama de cooperadores. O nome específico em nossa igreja é Ministério Atos de Serviço. O que é isso? É o grupo dos cooperadores do reino, que entenderam por que é que estão fazendo, e por isso não faz só quando dá, faz também o impossível para que esse se torne possível quando não dá. Cooperadores do reino. Quando falo de comunhão, o segundo ponto que eu quero destacar para que você entenda, é que quando falamos de comunhão, estamos falando em duas vertentes. A primeira vertente é pessoal, a segunda vertente é conjunto. A primeira vertente é pessoal no quesito eu e Deus. Em outras palavras, eu não devo depender de você para me relacionar com Deus. Deve ser uma intimidade minha, uma busca pessoal, um algo profundo meu, uma solitude minha. E quando falo do conjunto, a comunhão em conjunto, é Deus se manifestando através de você, e em você eu vejo Cristo. Ou não. Mas em você eu deveria ver Cristo. É por isso que somos chamados de cristãos. Pequenos Cristo, o que é que tu deve refletir? Jesus. É Jesus. Você não tem que refletir a áurea de um anjo, a luz de Gabriel. Você não tem que refletir nada disso. Esquece isso é balela, isso não é evangelho. Você tem que refletir Jesus Cristo. É isso que nós temos que refletir, a luz de Jesus. Então, quando a comunhão é em conjunto, você por obrigatoriedade deve me revelar Cristo, e eu por obrigatoriedade devo te revelar Cristo. Você tem que ver Cristo em mim e eu em você, ser uma carta viva. O teu abraço tem que ser sincero como o do Cristo, o meu abraço tem que ser sincero como o do Cristo. As minhas palavras têm que ser verdadeiras como a do Cristo, as tuas palavras têm que ser verdadeiras como a do Cristo. Não tem que ter falsidade entre nós. Não tem que ter mentiras entre nós. Não tem que ter falácias entre nós, enganos entre nós. Temos que ser verdadeiros, claro, com educação, com sinceridade dentro da educação, sabendo entender o momento de cada um, mas não deve haver mentiras. Nós temos que estar em cooperação. Quando eu falo de comunhão dentro da cooperação, eu não estou falando aí de amizade, irmãos. Amizade é uma coisa, comunhão é outra. O fato de ter comunhão não significa que precisamos ser amigos. Por exemplo, eu te dou um exemplo. Eu não sou amigo de ninguém na Coreia do Norte, de nenhum cristão na Coreia do Norte. Eu não sou amigo de ninguém lá nos Estados Unidos. De ninguém. Mas tenho comunhão. Eu tenho comunhão, porque comunhão nada mais é do que a realização em algo em comum. Os cristãos nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, assim como nós aqui, nós temos um propósito em comum, que devemos realizar.
Comunhão fala de ligação por meio de um propósito. Eu estou ligado aos cristãos da Coreia do Norte porque o propósito é único, não mudou. É a salvação de almas, é a apresentação do Cristo, não mudou. Comunhão fala da união na hora de se realizar o propósito. Então eu estou unido a eles, mesmo estando distante. É o que Paulo disse: eu carrego o peso em espírito de todas as igrejas. Ele não está presente, mas o propósito une ele. Ele se liga a todos os cristãos pelo propósito. Se você não está no propósito, você está desligado do corpo. Você está desligado da fé. Quando eu falo de comunhão e de coparticipação, eu quero que você preste muita atenção nisso. Então olha aqui para mim, por favor. Eu quero que você preste atenção nisso. Quando eu falo de comunhão e coparticipação, o que eu penso é o seguinte: qual a parte do Cristo, vou trocar a parte, parcela. Fragmentemos o Cristo em frações, tá? Então pega o Cristo e corta ele em frações. Qual a parte do Cristo dentro do propósito que eu tenho que encarnar para cooperar e não atrapalhar? Isso é cooperação. Isso é comunhão. Eu tenho que encarnar uma parte do Cristo no todo. Eu não tenho que ser problema. Eu tenho que ser a solução. Problema existe de modo natural. E eu vou trazer mais problema. Comunhão e cooperação é a parte do Cristo, a parcela do Cristo que eu tenho que encarnar para cooperar e não atrapalhar. Isso é comunhão. Então surge a pergunta de Tiago, no capítulo 4, verso de número 1. Tiago diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? A bagunça que há entre vós, de onde vem? De onde procede? A confusão, as intrigas, as brigas. E claro que Tiago responde no mesmo versículo. Se você ler aí, você vai ver que ele mesmo responde a pergunta dele. Ele mesmo. Mas poderíamos lançar outras perguntas. E as perguntas que eu lanço para a Igreja Batista Atos, nessa nova configuração, para que não sejamos iguais e sejamos diferentes, refletindo a luz do Cristo, é a seguinte: de onde vem a fraqueza espiritual no meio de vós? De onde vem a frieza espiritual no meio de vós? De onde vem a falta de amor no meio de vós? De onde vem a falta de compreensão no meio de vós? De onde vem a apatia no meio de vós? E eu acredito que a resposta esteja no fato simples de nos esquecermos da base em que a igreja nasceu. De nos esquecermos da estrutura. Nós abandonamos muito fácil a nossa essência de fé, onde fomos posto, colocado, embasado, solidificado e estruturado por coisas. Inventamos coisas e trocamos a nossa base por coisas. Alguns não sabem nem o que é a base cristã. E se você não sabe onde você está embasado, solidificado, você está flutuando. E se você está flutuando, é fácil para você ser levado por qualquer ideologia que pareça o Evangelho, que nas palavras de Paulo em Gálatas, ele chama de outro Evangelho. É fácil para ser enganado. É fácil para ser ludibriado. Então eu oro, irmãos, e oro muito, para que nós sejamos diferentes dos diferentes. Eu oro para que o nosso trabalho aqui em São Miguel Paulista não seja em vão. Eu oro para que a luz do Cristo esteja em nós. Eu oro para que sejamos solução. Eu oro para que encontremos a solução. Eu oro para que busquemos a responsabilidade e trazemos ela para nós. Pode deixar que eu resolvo isso aí. Pode deixar que eu faço isso daí.
pode deixar que eu vou lá. Pode deixar comigo. Lança aqui no meu peito e nas minhas costas que eu dou conta. Eu oro para que as escamas dos nossos olhos, das falácias, das mentiras de Satanás caiam por terra. Eu oro para que a luz do Evangelho, ele volte a brilhar em nossos corações, para que deixemos de ser crentes desanimados, cansados, afadigados, que não ama mais o Evangelho. A Deus só vem para buscar coisa, só vem para dentro da igreja para buscar coisa. Eu oro para que nós aprendemos a tolerar uns aos outros. Paulo usa essa expressão, nós não toleramos mais o outro. Se é fulano que prega, não vou. Se é fulano que vai cantar, no dia da escala dele eu também não vou. Isso não é evangelho. Isso não é ser igreja. Nós servimos a Jesus Cristo. Nós pregamos a Jesus Cristo. Se você tem qualquer diferença, seja homem, seja mulher, olhe no olho, joga aberto. Seja homem, seja mulher. Deixa eu conversar com você, irmão. Quero só tirar uma dúvida. Isso aqui ficou meio estranho, eu não entendi. Você quis dizer isso? O que você quis dizer com isso? Foi você que falou isso? Eu não quero que nada atrapalhe o crescimento da obra. Nós temos um propósito maior, que é o Evangelho do nosso Senhor. Eu não quero que nada atrapalhe. Me perdoe se eu deixei a desejar. Traz a responsabilidade para si. Não acuse. Peça perdão você. Peça perdão você. É o mais forte. Vai lá, encare. Isso é evangelho. O evangelho é para forte, não é para fraco. O perdão é a loucura de Deus. E só Deus poderia ter criado o perdão. O homem não cria perdão, homem cria guerra. Homem cria vingança. Homem cria violência. Perdão é uma ferramenta criada por Deus. Homem não cria perdão. Perdão não vem de homem. É de Deus. Como a salvação é de Deus. Perdoe e peça perdão. Para de ser arrogante e egocêntrico, orgulhoso, soberbo, cheio de si. Você não é o sol, e nem tudo diz respeito a você. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua arrogância. Se arrependa da sua soberba. Volte à essência. É para isso que eu oro. Eu oro para voltarmos à essência do Evangelho. Eu oro para voltarmos para Deus, para voltarmos ao Evangelho, à palavra, à doutrina, a Jesus, ao Espírito Santo, ao sangue. É para isso que eu oro. É para isso que eu quero ser igreja. No dia que eu perceber que estamos mudando a nossa tradição, a nossa essência, eu fecho, porque eu tenho poder via estatuto, eu fecho essas portas aqui. Eu fecho. Não vamos abandonar o Evangelho e a palavra de Deus. Sejamos a igreja da última hora, que ame a Jesus, que personifique Jesus, que sorri no meio do caos, que abraça os não gostáveis, que deixa de lado as diferenças para poder cumprir o propósito eterno do Rei. Esse é Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude.